Você nasceu em Você não nasceu em Guaianazes, né? Não, sou nascido e criado em Guaianazes. Você nascido e criado. Achei que você tinha vindo pra Guaianazes depois. Não. Sou nascido e criado em Guaianazes. A minha mãe, né, minha avó, que vieram do Rio de Janeiro. Né? Tá, entendi. E aí, minha mãe era uma criança quando veio do Rio de Janeiro. E aí, teve a mim, deu à luz, quando ela tinha 17 anos. Isso em 1973, né? Eu tenho 48 anos, então eu sou nascido e criado em Guaianazes. Puta que pariu, tem de história nesses 48 anos, hein? Tem história aí, né, mano? Tem a quebrada, tem história. E aí, né, vivendo ali nas periferias, eu sou muito popular no meu bairro, né? Fui muito popular, porque eu me mudei muito de vilas, né? Em várias vilas ali em Guaianazes. E aí acabei me tornando popular, mas... Com a sua mãe? Você ia... morei com a minha mãe, morei com a minha avó, morei com a minha tia. Então, uma vida econômica um pouco desestruturada. Um pouco, não, bastante desestruturada. Não muito diferente da realidade de muitos ainda pelo nosso país afora. Muitos. Mas interessante que dentro do contexto escola, eu sempre estudei na mesma escola, mesmo morando distante. Tá, entendi. Eu gostava da escola que eu estudava. E isso é importante. O estudo para mim foi importante. Mesmo no estudo público de forma precária, mas ainda entendo que o estudo público naquela época, ele era melhor. E eu não digo que era melhor pela estrutura. Eu vou falar uma coisa que de repente possa impactar. Eu digo que ele era melhor porque quem faz o ambiente é a pessoa. Então, se você é uma boa pessoa, você tem interesse por aquilo, se você se dedica àquilo, você torna aquele ambiente melhor. Então, as escolas públicas hoje, elas não estão muito bacanas. E tem muita gente que está se dedicando pra caramba para isso, mas uma grande maioria está estragando esse sonho. E esse pouco acesso que o periférico, que o pobre tem ao ensino. O ensino público está lá à sua disposição, mas infelizmente eu tenho que dizer, pela percepção, né, até dentro da minha família, que o jovem não está dando a mínima para o estudo. Toda solução ela vem acompanhada de novos problemas. Eu tenho uma percepção que a rede social hoje, da forma como ela se propaga nos lares... E esses lares carentes de um filtro que tenha uma percepção de tudo que acontece, da evolução da tecnologia e da humanidade, não consegue passar para os jovens que, olha, a vida dentro de um computador, dentro de um smartphone, a vida na rede social, ela é totalmente diferente da realidade. É totalmente falsa, né? Totalmente aí, não, mas... Isso. Aí vamos dizer assim, você vai pegar 4, 5 influencers que estão dentro da cabeça do jovem, da molecada, e a molecada ela não consegue entender, e é muito importante que os influencers tomassem essa postura também para ajudar nesse processo. De conscientizar que é como uma vida de jogador de futebol e de músico. É 1 em 1 milhão para dar sorte. Então você tem que ter em toda a sua trajetória de vida, sobretudo na questão profissional, um plano A, um plano B, um plano C. A pessoa fala, não, eu só tenho plano A. É igual muitos caras eu vejo aí falarem na televisão, empresários renomados, né, que já vieram de um berço, que é muito simples para ele que veio de um berço já preparado, dizer assim, não, eu só tenho um plano A. Lógico que ele só vai ter um plano A. Porque o plano B é a herança. Já está garantido. Então o que você vai dizer para um cara, tenha somente o plano A, se ele não tem uma estrutura familiar para lhe garantir seu plano B? Então, de repente, o cara olha assim e fala, puta, mano, muito louco esse cara falar, não, só tem um plano A, é isso, é aquilo, eu vou. Tudo bem. Se falhar, lá com 40, 30, morando com a mãe, morando com o pai, ele tem a garantia de tudo. Ele já tem uma casa garantida, ele tem uma herança garantida, ele tem uma herança de uma empresa garantida. Pro erro. Ele tem uma margem muito grande, um lastro gigante para erro. Então, é mais fácil de falar. Então, pessoal... Por isso eu digo que a rede social, ela traz uma informação distorcida para você de uma realidade. De repente, aquela coisa que ele está passando é realmente uma mensagem positiva, mas ela é para uma minoria. Ou, de repente, ela é exclusiva para aquele cidadão que está falando. Mas aqui vem a fala de alguém que não tinha plano A, não tinha plano B, não tinha plano C, não tinha plano D, quase que não tinha uma saída. Não tinha perspectiva. Não tinha nem que teoricamente, não tinha nem que ter aparecido. Não estaria aqui falando com vocês. Hoje, ser um cara que propaga informação, que traz uma ideia. Como eu costumo falar do outro lado do muro. Né? Do outro lado, vamos dizer assim, como as pessoas me diziam, hoje eu ando diferente. Falo assim, vai pela sombra. Realmente eu tinha que ir pela sombra, assim como muitas pessoas têm que ir pela sombra. Mas hoje eu não preciso ir pela sombra. Graças a Deus. Posso ser visto. Posso dizer, ei, eu existo, tô aqui.
Oh, mas isso, aquilo outro. Não importa, isso já passou, superei. E quer saber sobre isso? É isso, esse é o caminho. Não vai aí, cara. E é gostoso eu poder falar aqui abertamente, que não tem restrição. Não vai nesse caminho que vai dar merda. Eu sei que vai dar merda, eu já passei. Eu tava aprofundado, eu tava mergulhado, eu tava perdido no meio dessa merda. Eu tava no fundo do poço? Não estava no fundo do poço. Eu estava para baixo do lodo do fundo do poço. Tava na escória da escória. Você entende, cara? Então, quando falar de empreender, de correr atrás do seu sonho, eu falo do foco, de você se preparar, se qualificar. Eu tenho um exemplo disso. Hoje eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, um exemplo da minha filha. Quando eu estava preso, minha filha veio e falou: pai, eu quero trabalhar assim, fazer isso. Eu falei: beleza, filha, eu acho melhor você se qualificar. Vai estudando, se qualificando. Graças a Deus a gente tem uma condição de você poder estudar e melhorar, que era mais ou menos assim: eu vou copiar, né, entre aspas, o que os ricos fazem com seus filhos. Ele tem a mínima condição, ou ele tem a máxima condição de preparar o seu filho para uma oportunidade, para o futuro. Ou até para tocar a sua herança. Então, como eu tinha condição naquela época, né, mesmo vivendo na vida louca, olha só, eu não queria investir na minha filha em luxo. Queria investir na minha filha em intelectualidade. Algo que ninguém pudesse tomar dela. Como hoje, a expertise que eu tenho, a sabedoria que eu desenvolvi, o estudo que eu tenho, toda a informação que eu tenho, você pode me amarrar e fazer o que você quiser, você nunca vai arrancá-la de mim. É minha, isso é uma propriedade, isso é o meu patrimônio. Então, eu queria construir esse patrimônio para minha filha. Construir? Sim, construir, mas não da maneira como eu queria, porque nem todo filho segue aquilo que o pai fala, mas tudo bem, não se perdeu no caminho, graças a Deus está tudo bem, mas estou dando só um case, uma ideia do que foi feito.